Vamos lá? Pede para apagar a luz branca aí fora, por favor. Fazer silêncio. Quem estiver conversando, guarde a língua um pouquinho na boca. Bora, gente. Apague essa luz verde, por favor. Só deixe azul. Isso. Obrigado. Vai ficar chiadinho? Não tem jeito, né? Tá bom, deixa assim antes que não aconteça nada. Querido Jesus, amado Mestre, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos pelas experiências adquiridas e te agradecemos por permitir que aqui chegássemos para esse encontro, um encontro que aparentemente é só vir tomar um passe, mas para aqueles que têm olhos de ver, é muito mais do que isso. É um reencontro consigo mesmo, é uma ajuda constante a partir do momento em que entram na casa, de espíritos amigos, de espíritos abnegados que se doam, independente de quem seja, o que pensa, o que faz. Não há julgamento. Fazendo aquilo que mais sabem, que é distribuir amor, carinho, saúde. Saúde psíquica, física, para todos aqueles que sintonizarem com eles. Por isso, te agradecemos, Mestre querido, pela oportunidade de estarmos aqui e certamente imbuídos de conseguirmos, pelo menos, estarmos focados no que viemos fazer. Obrigado mais uma vez pela vida, obrigado pela família. Nunca devemos esquecer da família, que deve ser um laço de união entre pessoas e não um ajuntamento de gente. Que possamos todos agradecer infinitamente pelo trabalho, por aquilo que nos enobrece e, acima de tudo, pelos amigos, acima de tudo, por tudo que temos, mas prioritariamente por aquilo que já somos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Seja e assim será. Hoje estamos com o nosso irmão Antônio Carlos, que vai falar sobre embaixadores do Cristo. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida. A palavra está com ele. Opa, vou botar aqui só para não ficar muito próximo. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Deixa aceso, que senão o pessoal não me vê. Você precisa falar com esse, porque vai lá para fora. Porque, infelizmente, a casa não é um salão só. Por isso que a gente usa esse, viu? Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós agora e sempre. Eu queria pedir a vocês que são um espírito de luz, não pensem maldosamente. Caso eu apareça mostrando na televisão, eu estou dando passe no povo para não acontecer nada, viu? Então, o seguinte, eu a todo instante, os lugares onde eu passo para colocar minha fala, eu sempre estou
me repetindo em termos de agradecer a Deus acima de tudo, e Mais direcionado, senão não sai não. a minha esposa, que desencarnou em 2013, e que foi que me colocou no espiritismo. Eu, para fazer a média com ela, eu acompanhava, eu já falei isso aqui, né? Acompanhava, sentava logo na primeira fila aí para poder assistir, e o palestrante falando, e eu fechava os olhos, ela, Antônio, acorda. Eu digo, que acordar, menina? Não estou dormindo não, estou prestando atenção às palavras eloquentes desse palestrante, com muita informação. Só que interiormente, era dia de quarta-feira, jogo do Bahia, eu digo, acaba logo, miséria, que eu quero ir para casa. E como às vezes tem, vocês não, graças a Deus, mas as senhoras que ficam assim, acaba logo palestrando, às vezes a novela está perto de terminar e não quer perder os capítulos. Mas aí vai de cada um. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que não só eu era católico descarado, de boca para fora, que só dizia que então, assim, entrei e aí fui fazendo os cursos que a casa oferece. Eu aconselho a vocês a aproveitarem, porque fiz o desenvolvimento mediúnico, o passe, e aí me convidaram para um outro centro, onde eu estava fazendo o curso de passe, me chamou para trabalhar como médium, né, tratamento desobsessivo, depois dirigir mediúnica, mas isso tudo num espaço da questão da dedicação. O que eu quero dizer com isso, né, que não é contando vantagem e tudo, mas vai do interesse de cada um. Porque nós temos das várias encarnações. Então, uma palestra que eu assisto, uma conversa que eu tenho com o outro, tudo isso é registrado. Um livro que eu leio, vai somatizando com o que eu tenho já estruturado, e quanto mais eu busco, né, esses conhecimentos, ele vai somatizando e vai ampliando a minha consciência para enxergar as coisas com melhor clareza, com melhor definição e discernimento. Então, a gente vê, né, e eu falo que agradeço, e sempre lembro, oro agradecendo a ela, que desencarnou já tem 2013, e eu estou vivo ainda, com o currículo na mão, é porque não apareceu ainda ninguém, entendeu? Mas, de qualquer maneira, a gente fica, né, atento, e quando você se aprofunda na doutrina espírita, você vai adquirindo conhecimento, e é a única doutrina que nos bota o pé no chão e diz, olha, pare com essa história de estar com o dedão procurando culpados até das suas coisas, quando, na verdade, é você com você mesmo. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, porque não enfrentamos, nem temos coragem, muitas vezes, né, e a grande maioria, de se enfrentar, de trabalhar o seu autoconhecimento para ir se consertando dessa oportunidade ímpar, que é essa atual encarnação, que está nos proporcionando a rever todas as situações, de potencializar as nossas virtudes, as nossas bondades, as nossas coisas do bem, e diluindo as coisas negativas e não ficar renitente de coisas que já fizemos no passado e ainda continuamos nesse fazendo. E vamos ter que responder. Porque não existe coisa mais linda do mundo do que Deus nos deu, chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Faça o que você quiser. Mas existe uma coisa de justiça mais linda do mundo, que é de lado que corre a lei de causas e efeitos. Você tem que responder pelo que você fez. Quer felicidade? Plante felicidade. Quer confusão, dificuldade? Crie dificuldade. Então você vai se trabalhando nesse sentido. E a doutrina espírita nos dá, a gente verificando, que são enviados, né, são missionários do Cristo, ele não nos abandona, nos criou simples e ignorantes, e que ao longo dos milhões de anos passamos por vários reinos, mineral, vegetal, animal, hominal atual, que é o que nós estamos, e verificamos que tudo isso nós fomos pela simples e ignorante e com
o livre-arbítrio de ir buscando cada um. Por isso a diferenciação de um evento que corre aqui, cada um olha de uma maneira, porque vai olhar dentro da sua estrutura, do seu conhecimento do que tem constituído. Porque nós temos os nossos pais, né? Nós vivenciamos a situação do aprendizado, eles passaram com muito amor os seus conhecimentos, e nós absorvemos isso do que ele nos passou como correto. O meio social que nós vivemos, que nos diz como é o proceder, o viver de sociedade, das normas que são criadas. Então isso somatiza e a gente olha para o mundo de acordo com essa estrutura montada dos conhecimentos que aprendemos com nossa família, das experiências vividas, dos meios sociais que nós vivemos. Então é importante que está sempre se analisando, estudando, se aprofundando, para poder entender. Você vê o Livro dos Espíritos, o que Kardec vai para Yverdo na Suíça estudar, para poder justamente adquirir uma estabilidade, né, uma modernidade de saber, vamos dizer, resumir as situações do qual ele vivenciou através das comunicações do médico e de fazer essa obra importantíssima que é o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 etapas, e se a gente for no terceiro livro, que são as leis morais, que ele deu continuidade e se expandiu com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente verifica lá nas leis morais, que está lá a lei da igualdade, lei da justiça, uma série de leis que, com perguntas profundas e simples, ao nosso conhecimento, e a resposta dos espíritos, verdade, com um linguajar simples que todos nós e qualquer pessoa tem um entendimento que não há essa dificuldade. E aí o que é que acontece? Está aí as exposições, as casas espíritas se colocando, né? Outro dia eu estava, Luiz de Caridade falando, eu acho que eu falei aqui também com a Dernael, ele não sabe, nem calcula, né, pelo desprendimento que ele tem, de termos do valor que se dá como um missionário de Cristo, que é o que todos nós devemos ser, principalmente, não precisa ir para a Ucrânia resolver a situação, não. Deus escolheu os espíritos que ele sabia que eram apropriados para se trabalharem, se ajudarem e crescerem, e com um objetivo único, que nós temos, é esse: evoluir. Então ele sabe, aqui vou juntar esses aqui, porque aqui eu antecipa, né? Que é como uma simples experiência de um espírita, né? De dirigir mediúnica. A primeira vez que eu fui dirigir mediúnica, eu tomei um susto de estar vendo os espíritos em redor da pessoa que estava e foi fazer o tratamento, e na hora que eu ia se dirigir, o doutrinador doutrinando, aí eu sentia o impulso de ir ajudar na questão da doutrinação, de ser, como a gente fala, soprado aqui, as palavras necessárias para aquele espírito, porque ele sabe o que é que vai atingir o âmago daquele espírito para que ocasione uma transformação. E aí vinha assim, fluindo, falando, que é que muitas vezes também, numa palestra, ele é palestrante, sabe disso, a gente está falando e de repente vem assim na cabeça para falar uma coisa e que é destinada a alguém aqui que estava precisando daquelas palavras para ser ajudado. Quantos cumprimentos a gente não recebe durante o termo de senhoras, senhores, pessoas... Vem assim, ô Antônio Carlos, parece que você fez a palestra para mim, porque eu estava precisando disso. Então, as coisas não são à toa, não estão soltas, tudo está interligado. E a gente vê, por isso que eu falo da questão da doutrina espírita, que ela nos bota os pés no chão, que a responsabilidade é individual e intransferível. Temos que ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Esse é o trabalho que nós temos que fazer e se conscientizar disso. Então, vir para a casa espírita e ficar só... eu estou sentindo um mal-estar, deixa eu tomar um passo lá com aquele espírito de Luiz, a Dernael, ou as meninas ali, porque quando eu tomo, me sinto leve. Sim,
Veio, tumbou, afastou os miasmas daqueles espíritos que estavam ali no seu entorno, mas bota o pé ali para fora, continuam os mesmos procedimentos, mesmas ações, volta tudo, estaca zero. Que é como nas questões do tratamento desobsessivo, que a gente tira os espíritos que estão em campo, quantas vezes espíritos chorando, arrependidos de estar perseguindo ela, complicando a vida dela, e depois de esclarecido, perguntando se quer e se aceita dele ficar trabalhando dentro da casa. Mas se afastou. Mas se ela continuar com as ações, procedimentos, negócio, vai vir outros que não tem nada a ver com ela, com o negócio, mas é ruim por ser ruim, como tem encarnado, e começa a fazer e tentar prejudicar. Isso aí ali tem um campozinho bom para eu poder atuar. Então a gente precisa entender desse processo de nos trabalhar para ir nos melhorando. Não ficar vindo no centro espírita só simplesmente para as questões de assistir palestra. É ótimo, porque a palestra, para mim, é a maior desobsessão que tem. Porque com a desobsessão tratada dentro de uma sala, tudo mais, afasta dos espíritos e tal, mas você continuar com os mesmos situações não resolve. Ao passo que a doutrinária traz muitos esclarecimentos que faz com que você faça uma reflexão e faça a sua transformação. Que é como a gente vê, eu fico observando que a todo instante, no dia a dia, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, que é uma das abordagens abrangentes no mundo, que é utilizado pelos psicólogos para o tratamento psicoterápico, ele diz que o seu pensamento é que determina seu sentimento, sua emoção e seu comportamento. O seu pensamento é que determina seu sentimento, sua emoção e seu comportamento. Como assim, Antônio Carlos? Como assim é que chega aqui alguém ali que mora na sua rua, como é seu nome? Ô Camila, o que é que você está fazendo aí, tirando essa onda de santo, indo por cento, tal. Lá você, aí começa a querer desfazer de você, aqui no meio pessoal. O que é que eu falo da questão, que é um exercício, não é do dia para a noite, de se trabalhar, é que eu falo. Desculpa, é que estamos tentando tirar o chiado. É obsessor. Aí o que acontece? Então, se ela reage, quer mostrar a todo mundo que ela é porreta, mais forte do que ela, o que é que vai gerar um atrito, vai gerar um clima, né, pesado na situação. Entretanto, no exercício, que eu, graças a Deus, eu já utilizo isso. Eu não estou me importando de alguém que ache ou fale sobre mim. Né? Que tem um conto chinês que fala que você pega, bota uma plantazinha, uma semente de uma planta, 5 anos aguando, e ela não mexe nada durante 5 anos. Com 5 anos começa a aparecer uma folhinha e vai flutuando e cresce em 5 semanas 26 metros. 5 anos aguando sem mexer. Quando ela bota a cara de fora, cresce 26 metros em 5 semanas. E aí o conto chinês que fala, que é esse que serve de exemplo para nós, é de que quem é que sabe de sua vida? Pequeno, criado por seus pais, né, com as vantagens, com as dificuldades, na sua adolescência, no estudo, enfrentando a sociedade, se trabalhando com a visão de se melhorar, e está aqui uma prova que está buscando também o seu equilíbrio espiritual, e só você sabe, né, do valor que se tem para se trabalhar. Você é casado? Uma esposa? Pois é. Então você tem uma formação feita através dessas várias encarnações que você teve com seus pais, que diversos pais tiveram, e vai lhe estruturando. Você olha para o mundo hoje, o que você tem dentro de si constituído. E aí o que acontece? Existe um compromisso aí, e a gente tem que prestar atenção para não ocorrer como uma senhora que eu vou contar o que aconteceu, de você encontrar, né, com essa linda moça e se apaixonar. Ela teve o quê? Seus pais também, de várias encarnações, tem uma formação dela, muitas coisas coadunam com a sua,
há um entrosamento, um conhecimento, vamos dizer assim, que se combina, mas tem muitas coisas que não. Então chega, se casam. E aí a gente vê, né, muito machista dentro de casa, e às vezes também mulher, que eu que estou certa. Não existe essa questão de estar certa. É de sentar, conversar. É esse busca, e o Espiritismo nos traz isso, para a gente conversar a respeito das coisas que não estão combinando entre a gente, numa praia sentado, no sol, tomando banho, falando, aí toca no assunto, alguma coisa que ela fala, né? E que não sei o que dentro de casa, e como é bom, você, se for rebater, ela está falando o que ela acha que é certo, que é dentro da cabeça dela, da constituição cognitiva dela, é que está certo. Mas você dizer que está errado. Então vai haver o que dizer que aí você, o que é que tem, deixa ela falar tudo. E às vezes tem mulher, quando o homem não responde, não vai responder não, né? Então assim, a gente tem que estar atento, né? A mesma coisa é ela, você falando, e ela escuta uma hora assim, conversa. Porque tudo que a gente fala é registrado. Então nisso que, vamos dizer, você faz uma coisa que ela não gostou, ela vai falando aquilo que você falou. Eu não achei correto, Aí, às vezes, o cara faz a cara de paisagem, como que não, mas tá, é registrado. Uma hora ela está caminhando na rua, está tomando banho, está no sanitário, aí vem aquilo ali que faz com que você comece a pensar no que foi falado e começa a fazer uma reflexão do análise do que está correndo. E assim vai procurando se trabalhar, né, para se entender. Porque, como eu falei, quer falar da senhora, né, que não sabia, eu pequeno, eu me lembro, morava vizinha, casa do interior, é uma casa colada com outra, né? É a porta e a janela. Quem é do interior aqui sabe o que eu estou falando, né? É uma porta e uma janela, a rua, tudo uma casa colada com a outra, não tem espaço não, nem jardim. E eu pedi para nascer na Suíça, de louro de olhos verdes, cabelo liso para cair na testa, botaram lá no Cafuné do Judas, em Office State, Nossa Senhora das Dores, interior do Sergipe, nem energia tinha. E aí o que acontece? A minha vizinha, Dona Edith, tinha um cocó aqui, ela ficava só assim, que é o que eu digo das questões da nossa religião. O terço na mão. Lembra que eu falei aqui? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O menino aparecia na porta, dizia, Dona Edith, me dê um pedaço de pão, que eu estou morrendo de fome. Ela santificava, sai daqui, menino, seja feita a vossa vontade. E aí o que acontece? O menino, o dia todo com o texto na mão. Quando ela pedia uma missa no domingo, no outro ela ia 2 vezes para pagar. E aí o que acontece? Aí o menino, Dona Edith, repetia, né? Eu estou com fome. Sai daqui, menino, senão eu pico a vassoura. Ave Maria, chegando. Então o que acontece é o seguinte, missionário de Cristo, né? Todos nós somos missionários de Cristo. Para no ambiente que nós estivermos, estarmos fazendo o papel da orientação que Jesus, quando veio aqui, nos deu. Amor ao próximo. De um vizinho que está aqui, passa bom dia. O cabra de lado, aposentado, ajeitando, nem levantar a cabeça, olhava. No outro dia, o rapaz passava, bom dia. Ele nem tchum. No outro dia, bom dia. Ele está fazendo lá, é o que eu estou dizendo, a gente tem que fazer a nossa parte, não importa. De estar atrás de reverenciamento, reconhecimento de público, não. E um certo tempo que já estava, ele todo dia, até que ele disse, bom dia, aí ele, cabeça baixa mesmo, bom dia. Eu acho que nem ele ouviu. E aí o que acontece? Meses depois já estava rezando, bom dia, vizinho. Aí um dia ele fez o teste de passar e não dá o bom dia. Aí passou, não deu bom dia. Ele estava arrumando, vizinho, não vai me dar bom dia hoje não? Então é o seguinte, é um exemplo vivo das coisas que nós temos, das questões, é como determinadas coisas que a gente pode fazer e se passa, que casou, já acha que já está resolvido. Né? Embora a moça que casou, na programação dela reencarnatória, era 2 anos e 6 meses. O marido dela motorista, que saía, o dinheiro gastava com mulher na rua e bebida, em casa não abastecia a família devidamente.
E quando ele botava o pé para fora para ir trabalhar, Deus tomara que bata o caminhão e morra a miséria. Então, assim, 2 anos, tanto mês, nesse estado de mal-estar, de negócio. Aí desencarnou e no céu ela disse: vocês aí são santos, compreensivos, vão me dar um homem muito bom para me amar, me ajudar, né? Aí os benfeitores espirituais disseram: você vai voltar com ele. Ela estava morta, quase que morre de novo. Porque era o prazo de 2 anos, 2 meses. Só que ela viveu com ele, não tratou de fazer, que é que eu digo. Mesmo assim, ele, com a ajuda dele chegar, tá, mesa pronta, né? É como você chegar a ver o que ela gosta quando chegar do trabalho, levar algo, chocolate ou algo, uma flor, está sempre assim. Você vai fazendo, você vai cativando o ser num ambiente de trabalho com seus colegas. O que é que a gente vê? Um colega está com um problema, negócio, fica só. Está vendo ali o negócio? Qualquer hora bota para fora. E não se preocupa em ver qual a dificuldade que o colega está, para poder ver o que é que você pode fazer para ajudar. Então nós todos, não existe. Nós somos colocados aqui, nós estamos em um planeta que é um dos mais inferiores que existe. E muito, a maioria de nós, vocês não, graças a Deus, são espíritos de luz, mas a maioria não vai voltar aqui, vai para o planeta inferior, que como lá é tão brabo que essas pessoas vão ser como se fosse um espírito de luz, ajudar a crescer. Então tem muitos inferiores à Terra, igual, e tem superiores. O caminho nosso é trabalhar para a nossa evolução, para mudar de patamar. Porque somos essência, todos nós sem exceção. Centelha divina, criatura de Deus. Daí, né, por isso que eu falo da doutrina espírita, que ela bota os pés no chão, porque se a gente for analisar historicamente, né, o que se passa por aí, né, o que eu vou falar é coisa histórica, quem pensar que eu estou falando mal vai para o inferno. O exemplo, século XIV, século XV, a Idade das Trevas, século XIV a XV, o que é considerada por quê? Porque o Papa criou o exército da Inquisição, invadia países e cidades e matava todo mundo que não era católico. Então que religião é essa? Né? O porquê o terceiro livro, o quarto livro dos Espíritos, Kardec trabalhou em cima, que o quarto livro é Penas e Consolações, e que ele ampliou com o céu e inferno, para desmistificar a questão do céu e inferno. Como é que Deus, Criador de nós, Pai nosso, cria a gente centelha divina e diz: olha, vai aqui certo, se você não for, você vai dançar axé com capeta. Não existe essa questão. Calcule, se não andar direito, vai para o inferno, pelo resto da vida, mais cerveja. Não tem, são coisas que a gente tem que analisar, de que, né? E o que é que tem da questão do prestar atenção às coisas? Não é criticar, não, mas se situar. E a doutrina espírita manda que a gente busque a questão do aprendizado para nós entender o nosso processo, através de uma busca, de um autodescobrimento, de se analisar, ver como é que eu estou me comportando no dia a dia perante a mim, perante a sociedade e perante, principalmente, a nossa família. Então, a gente vê o islamismo, uma religião lindíssima, né? O que tem, Maomé criou, como ele no eterno faleceu, ficou o tio dizendo que era ele que ia assumir, que era sangue do meu sangue, e o genro dele disse que não, sou eu. E aí está o xiita e o sunita, tem outra religião lá, bota a bomba, entra no tempo do outro, se explode, matando não sei quantas pessoas. Pelo amor de Deus. A Afeganistão agora fechou todas as universidades, todas as escolas, para as mulheres não estudar, só os homens estudam. Você vê a questão dessa religião que eles levam ao extremo, não existe. O Alcorão é monoteísta, fala sobre Moisés,
Claro que tem um lado que eu não concordo muito, que é as questões das leis sociais, o modo de se vestir, de se cobrir, como quem o externo é o valorizado. Não, mas é monoteísta, falar sobre Moisés. Então a gente tem que entender justamente o que é que nós estamos fazendo aqui. É acordar, escovar o dente, ir para a escola, ou ir trabalhar, ou seja lá o que for, cuidar das coisas, e vai verificando que dentro do meio que você vive, de ir trabalhando, fazendo dentro da orientação do que Jesus falou, do amor próximo, de uma boa convivência, da alegria, de estar tratando o outro como se fosse você, como você gostaria de ser atendido. Então a gente, com isso, traçando essa política, a gente vai se trabalhar e ir se melhorando. Chega das questões da casa espírita. Só Deus, ele e a diretoria sabe de quanto custa para manter isso aqui. Só Deus sabe, né? Tá criando as situações, né? Oferecendo determinadas coisas aí, e feliz daquele que tem esse entendimento e não ficar com os olhos críticos, achando que está querendo explorar. Não, é o dinheiro de todo aplicado aqui, com ar-condicionado, salas limpas, tudo mais, para ter o acolhimento das pessoas. E aí fica o olhar sempre que tem, né, das questões da maldade, e não entende do processo de a pessoa estar, né, tirando o tempo maior de sua vida dedicado a uma causa nobre como é essa, né, de uma casa da questão do dirigente espírita. E eu sei da dificuldade e que há o entendimento. São todas as casas? Não, eu sou coordenador do Conselho Distrital 9, que começa lá em La Harmonia Adenal, em Piatã, vem cá, Medrado, até aqui em Boca do Rio, o negócio são 1900, e agora são 15, e 4 fecharam com a pandemia. E tem alguns que funcionam, está só online, porque os dirigentes não teve a força, né, como essa casa teve, de dar continuidade com as dificuldades que tem. Então fica mais prático o quê? Tá online, orando. E oi Jesus, não sei o que, assim, e o dia a dia. Então são coisas que justamente por falta de esclarecimento, do entendimento do que a doutrina propõe. E aí vai observando que as coisas, né, nos chegam. Eu vejo a questão da dificuldade, tem um exemplo na família, das questões de saúde. A caixa desse tamanho de remédio. Quase em meia hora toma remédio. E com a dificuldade que não tem mais tamanho, dificuldade até de caminhar. E aí você fica observando como é que pode. Existem as questões de situações, de causas anteriores, que ocasiona de você vir com uma situação da constituição do nosso corpo, né? Que é feito de acordo com o planeta, dentro da necessidade que se precisa para a gente viver. Mas tem os detalhes das questões, por exemplo, de saúde, que, por exemplo, a psicocera nossa, quem trabalha e entende desse processo, verifica que quanto é saudável, quanto está livre de problemas de doenças, se sente bem nos ambientes onde está, por causa de quê? Dos bons pensamentos, preocupado com o outro. Então a psicocera, quem cria sou eu, não é minha mãe rezando que vai me proteger, não existe isso. É individual e intransferível a responsabilidade de cada um. Então eu estou bem, estou sempre preocupado, vejo das necessidades das pessoas, procuro no ambiente que eu trabalho um colega com dificuldade, eu estou ajudando, de verificar, né, a situação de, por exemplo, uma casa que está lá em Mussurunga, com a dificuldade tremenda de o fundador, junto com a irmã, herdar a casa, e funcionava o centro. Aí a irmã, acho que
o capeta encostou nela, ela quer a casa, vamos vender, que eu quero meu dinheiro, tudo. Aí, como ele não tinha a questão de pagar ela para deixar no centro, aí um frequentador do centro doou o terreno e ela está fazendo rifa para o piso, rifa para levantar uma parede, rifa para o negócio, e as pessoas ajudando. Então, o que acontece do seguinte, que a minha parte, teve um curso agora a respeito de autista, que foi feito por Léo Paraná, e uma moça, que eu esqueci o nome agora. Então, no dia eu tinha uma palestra de um centro aí. Aí, o que é que eu faço? Como a gente vê, determinadas pessoas do centro, é feito aqui um evento, inscrição, pagam um jantar, um almoço, tal, sempre oferece algo em troca. E aí a pessoa que está daqui dentro do centro, e aí verifica, diz, olha, Adenael, eu não vou comprar não o ingresso para o negócio, nem vou vir, porque eu vou viajar. Oh, pelo amor de Deus, vai viajar? Não, mas pegue, né, os bilhetes para junto no ambiente de trabalho, no ambiente que está, ajudar a vender. Antes de viajar, venha, presta conta. Esse negócio do seminário sobre autista, eu me inscrevi, mas não fui por causa do negócio. Então eu estou contando uma coisa que eu vivo dessa situação, por já ter, graças a Deus, esse entendimento. Não ficar no mais, não conversa fiado, e na prática não está exercendo da situação. Então, assim, o que analisa, saiu a programação da federação agora. Quem é que sabe aqui, uma sexta a noite toda, o sábado pela manhã, ou pela tarde, o domingo pela manhã, 3 dias, elaborando o calendário 2026 da Federação Espírita do Estado da Bahia, que a gente manda para o centro, são poucas datas, com seminários, ofertando, por exemplo, tem a macro regional, que é o mês de julho, que é destinada ao trabalhador, não é frequentador, ao trabalhador. Por causa de quê? Pessoas altamente capacitadas, que vai trazer informação dentro das 13 áreas que existem. Evangelização infantil, evangelização do adolescente, mediunidade, passe. Então, são áreas que cada casa deve ter. E como o conselho também deve ter um coordenador de cada tipo do que eu estou falando. Agora, a maioria das casas tem tem um que cuida da evangelização, falta voluntário, falta pessoas para cuidar. E essa macro, ela é destinada ao trabalhador para dar informação, para você adquirir conhecimento a respeito da sua área, para dentro da sua casa você atuar, não tá, faz de conta, né, e está exercendo, atendendo as pessoas com qualidade. Né, porque fica assim, achando que as pessoas chegam, no caso que o pessoal deu até risada lá na Cidade da Luz. Eu fui resolver um negócio lá com Rosângela, que é o braço direito de Medrado, e aí, chegando lá, era perto das 18 horas, terminou, aí ela disse, você conhece aqui o nosso trabalho? Ele sopa todas as 18 horas, durante a semana, para aquela região pobre ali, em volta da Cidade da Luz. Aí eu fui experimentar as verduras, Adenal, tudo cortadinha, cenoura, batata, chuchu, não. O tempero de um adereço, eu tomei e digo, nossa senhora. Eu fiz uma proposta a ela, mas ela não aceitou. Eu queria, disse, vamos fazer uma reunião todas as 18 horas aqui, de olho na sopa. E aí, mas ela não quis, não. Então, assim, vai fazer, faz de qualquer jeito, porque vai doar, é de graça. Não. É esse trabalho do que fala sobre o missionário de Cristo, é você estar atuando justamente com amor nas coisas que você faz.
Porque é difícil? Não, não é difícil. É só você querer. E você instituir isso como parâmetro dentro das ações do qual você está atuando. Então, o resto é conversa fiado, é desculpa, né, de estar com achismo. Né? Eu fiz uma palestra terça-feira no Jornal de Ângelo e falando sobre puritanismo, dos puritanos, né, que ficam se fazendo de santos, de bacana, com fingimento, tal. E aí foi falando sobre o puritanismo na visão espírita e psicológica, e como eu sou psicólogo, aí falando do que dessas pessoas utilizam desse expediente, de demonstrar para vocês que maravilhoso, não sei o quê, não? Porque dentro de si existem alguns problemas ocasionados de algum tempo do qual ele adquiriu, de recalques ou algum trauma, não, que ele não se sente seguro, e uma maneira dele calçar essas situações da dificuldade que ele tem é utilizando o faz de conta perante as pessoas. Então, a busca por entendimento do que é correto, só estudando, lendo, e a doutrina espírita fornece toda essa situação para nos trabalhar e, acima de tudo, nos dar força, porque é verificando do que é certo, do que é correto, do modo de agir, como eu falei no terceiro livro, que é a lei da causa, que originou o Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá as leis. Se você lê as leis e você, do seu dia a dia, utilizar no seu expediente, perante aos outros, dentro da sociedade que você vive, família, você está dentro dos parâmetros de Deus e como um missionário de Cristo atuando para, como exemplo, ajudar as pessoas a viverem e, pelo seu exemplo, também de irem e usufruindo da situação. Então, meus amigos, precisamos entender do que é que nós estamos fazendo aqui. Santo Agostinho, ele nos traz a informação, está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de toda noite deitar e verificar o que foi que eu fiz durante o dia. Quais foram minhas ações? Prejudiquei alguém? Fiz mal para no outro dia ir fazer reparação? Né? E verificar do que você fez para no outro dia ter uma produção melhor. Então, tudo isso são orientações que nos são dadas, e, acima de tudo, de você ter um trabalho de autoconhecimento, dessa busca, para você se situar do modo de ação e dentro dos parâmetros que os livros da doutrina espírita nos explicam e nos dão. Então, vamos tentar, né, trabalhar nesse sentido e ficar não nas mesmices de acordar, tomar banho, escovar dente, e ficar, hoje eu vou para o centro. Não fazer como o Dona Edith, que perdeu um domingo uma missa, no outro ia 2 vezes. Né? Mas na hora de dar o pãozinho à criança, queria picar a vassoura. Então, assim, é difícil, pode ser difícil, mas quando você se conscientiza e você traça um objetivo do que é que você tem que fazer e trabalhar, isso se torna importante, se torna leve, porque você está agindo de acordo com a orientação do qual Jesus nos deu. Alguém tem alguma pergunta ou queira acrescentar alguma coisa? Quem palestra que fica só palestrando, o palestrante falando, mas assim os participantes, quando faz pergunta, ganham bônus horas. Bônus hora é o dinheiro para entrar no céu. Diga aí. Distribuição, principalmente de sopa. Com o Senhor, eu vejo muita sinceridade. Quando eu vi eu falei, ela é só um palestrante. Aí, eu gosto das suas histórias. Eu sei que são verídicas. Aconteceu alguma materialização nas sopas? A convidada do senhor Gilberto para 200 pessoas, deu para 600. Já aconteceu. Não, é porque já tem uma quantidade de pessoas que eles cadastram. E aí, dentro das pessoas cadastradas, eles fazem a sopa já de acordo com aquelas pessoas cadastradas. Porque tem a região ali, como eles se dificultando, e vai aparecendo novos, eles vão acrescentando
e melhorando, mas é sempre dentro dos parâmetros das pessoas que estão cadastradas, ele sempre faz um pouquinho a mais para a eventualidade de algumas pessoas chegarem. Mas, assim, acima de tudo, a preocupação com a qualidade, que não é porque está de graça vai ser de qualquer jeito, não. É como eu falei, o cuidado, a nutricionista de lado. A nutricionista de lado. Então, a gente fica muito alegre, satisfeito, além do acolhimento de crianças órfãs, que fazem um trabalho, né? E a gente vê como são as coisas de quando a gente está atuando como missionário do Cristo. Adenauer, do La Harmonia, vocês conhecem a Adenauer do La Harmonia? O fundador conhece, né? Então, Adenauer do La Harmonia, ele estava deitado um dia, dormindo, e aí, lá bastante, ele acordou. E aí, de repente, uma voz: meu querido irmãos, precisamos ter iniciativa. Para colocar isso, o microfone aí. Precisamos ter iniciativa de fazer algo a respeito das pessoas idosas que necessitam de auxílio, de criar um ambiente aqui de acolhimento dessas pessoas que estão aí abandonadas e temos que trabalhar. Ele ouviu e ficou refletindo. Aí passou os dias, aí de repente ele chegou assim, estava em casa assim, a mulher tinha saído, ele virou, aí lembrou das palavras do Espírito, né, que ele ouviu na sala. Aí, vem cá. Aí começou a olhar para os quatro. Vocês vêm com essa história que eu preciso providenciar um ambiente de acolhimento. E o dinheiro, cadê vocês? Vai dar? E aí ficou assim. E só a fala também dele ficou no ar. Meses depois, uma senhora chegou, pediu a um dos trabalhadores que queria receber um passe de Adenauer. Aí o trabalhador foi lá e disse: olha, fulana de tal, sim, dona, está muito adoentada. Já estava no hospital, voltou para casa, mas está difícil a situação dela. E ela disse que quer receber um passe. Aí ele disse: olha, gente, cadê o fulano de tal, que é o responsável pelo passe? Cadê fulano para preparar a equipe para ir na casa? Aí o rapaz disse: neca de Capivari. Ela quer o passe de você que tem que ir para dar. Aí ele disse: eita, Nossa Senhora. E aí foi. Foi lá, deu passe na senhora. Muito agradecido. Semanas depois, desencarnou. Então aí ficou assim. Quando abriram o inventário, a mulher tinha deixado 2 milhões por La Harmonia. 2 milhões. E aí, quando você entra aqui, assim, o ABB fica aqui, virado de frente para você, na rua. Aí tem uma rua assim. Aí você vem aqui, tem a entrada aqui do principal do La Harmonia, mas aí você vai aqui para a ABB na frente, aí como é a ABB, aí tem que virar à direita para ir para um outro bar. Então, de lado, ele construiu o prédio numa qualidade que você precisa ver. Camas boas, confortável, tudo, e está fazendo um acolhimento, né, desses idosos lá. E a gente fica olhando, né, na simplicidade, né? Quem conhece ele sabe, você chega lá, é simples. E até eu me sinto autoridade quando eu vou com a caravana da fraternidade lá, quando me vê lá, eu estou no calo, o pessoal tudo olha para mim e diz: é uma autoridade. Eu digo: eita, Nossa Senhora. E aí o palco aqui é seu, tome conta, não sei o quê. Então é uma pureza que a gente fica assim, né? Então cada um no seu papel, na sua busca, e o que a gente observa, já tem o entendimento, né, de um embaixador de Jesus atuando no ambiente do qual ele está.
um centro espírita grande, com um volume de estudo, tem até a criação, o nego faz crítica da universidade, a ULI, Universidade Livre do Espírito. Então, quantos conhecimentos, quantas informações são recebidas? Porque muitas vezes, gente, nós cometemos determinadas coisas e temos dificuldade, e às vezes cometemos pela ignorância, a falta de conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, nós somos essência divina. O bem está dentro de nós. Logicamente, quando você toma conhecimento, aquilo é registrado e você segura e faz com que ocasione a mudança. Então, vamos nos trabalhar nesse sentido, de se dedicar, sempre fazendo bem, sem olhar quem, e fazer as coisas. Vai fazendo, não espere retorno, não espere benevolência, não espere reconhecimento. Então, vá fazendo e que você, logicamente, os frutos será para si de vir, né, na próxima reencarnação, em um planeta mais evoluído, né, ou vir para aqui para a Terra com missões, e a gente sabe que existem essas questões. E a gente observa, né, por aí como um exemplo, né, de vários médios aí, psicografando, trazendo informação, e aí você diz, por que fica psicografando essa situação? Por quê? Porque ele sente que nós necessitamos de informação. Agora oferece, está aí para as pessoas lerem e para absorver o conhecimento, para começar a agir de acordo com as leis de Deus. Mas nego está aqui com o celular, olhando o quê? A fofoca, a novela, os negócios. Por que não se aprofunda dentro de uma área, já que estou no espiritismo? Porque o dia de estudo eu não tenho tempo de vir, o dia de estudo, mas eu compro o livro e de que capítulo está sendo estudado e de estar acompanhando, lendo em casa, que você vai absorvendo entendimento. E a leitura faz com que a melhor maneira do aprendizado, a ciência mostra, é a leitura. E a gente tem que ter, e é nos mostrado. E eu estava falando da questão do celular de olhando, alguém aqui lembra que eu falei, eu fui para o 23º Congresso Internacional e Nacional de Neuropsicologia em Natal, Rio Grande do Norte, com pessoas que pesquisaram 5, 10, 15, 20 anos a situação, inclusive uma doutoranda, professora da Universidade do Canadá, estava lá também. Aqui tinha 2 grandes mestres da Universidade Federal, gente de todo, parecendo a ONU dos estados, uma quantidade de pessoas também. E aí vem de uma das coisas que eu passo para vocês e vocês vão passando adiante, da questões que eu estou repetitivo, mas estou insistindo, porque tem um exemplo em casa que falando a respeito e não está me ouvindo, e agora é como diz, não é que eu lavei a mão. Já me tirou o peso da consciência de questão de responsabilidade. A questão da tela. Até 2 anos, não deixe nem chegar perto da tela. Na infância, eles vão um mínimo da tela. O que é que você está vendo por aí? Está querendo conversar com a vizinha e fofocando, o menino fica atrapalhando. Estamos aqui, bota o desenho lá para se livrar. Então, assim, a gente verifica que de quanto está da ignorância, e quando se tem um conhecimento, não absorve do que se está falando. Porque os neurônios, na formação da criança, ela está sendo criado. Os neurônios na formação do seu organismo. E quando você está muito tempo na tela, é atrofiado, não se desenvolve. Na adolescência e adulto, você ficar muito tempo na tela, insônia, ansiedade, depressão. Começa uma série de problemas, mas não é do instalar, não. Você vai sentindo, eu tenho um exemplo na família, não dorme direito, não sei o que. E eu já falei isso. É o dia todo aposentada e olhando novela, olhando a fofoca, o resumo da novela que vai ter essa semana e não sei o quê. Se fosse só novela, era bom. Mas vendo essas fofocas, os negócios do dia, mas não é assim, né? É o dia todo.
E aí, é uma irregularidade no dormir, no negócio. Fora a ansiedade, o nervosismo, tudo se eleva. E não sabe, aí você fica olhando assim, as origens. Então, são informações que a ciência tem, que nos traz e que a gente tem que absorver para poder se trabalhando Obrigado. nesse sentido de melhorar. Né? Das próprias pessoas, nós aqui, já adultos, é de estar nesse sentido de eliminar esse hábito de estar. O nego está batendo testa no meio da rua, vem assim, bate no poste, bate na gente, não deixa nem para chegar em casa. No restaurante, não sei se vocês já tiveram oportunidade, sentam, né? Eu falei, sempre estou vendo aí, senta, e na hora que senta, o garçom vem, mostra, né? Faz o pedido, a mulher bota a mão na bolsa, tira o celular, os filhos pega também, o marido, e fica todo mundo. Pô, trabalha a semana inteira, pouco contato tem, sai de manhã, volta de noite, e às vezes as crianças já estão dormindo, e na hora que sai para ter uma conversa, um bate-papo, um lazer, é tomado porque fica direto com o negócio. Aí a modernidade ia falar até o nome, né? Não existe você ter que se trabalhar nesse sentido e ter consciência da sua vida. Que está aí, tudo bem, modernidade, aprender, mexer, tudo bem, mas não ficar, como a gente vê, como está essa situação, a grande maioria das pessoas. Terminou. Recebi uma comunicação aqui agora do Espírito. Diz que terminou. Muito obrigado aí pela atenção. E dizer que vocês hoje ganharam bônus horas, muito bônus horas, que é dinheiro para entrar no céu pela paciência de me ouvir. Muito obrigado. Olha lá, não é que eu estou... Olha lá, era 8 horas, você passou de 8. Você vai pro céu. Só para completar o que ele falou sobre as telas, esse livro aqui, Para Além das Telas Digitais, ele foi escrito para isso, é um livro de estudo que fala sobre esse assunto. Ficar no celular, que o dedinho já está... De vez em quando chega alguém aqui que tem que fazer uma terapia no dedo. De tanto que fica passando na tela, a gente não tem Lé quando digita, vai ter Lé no dedo. Eu nunca vi isso. E aqui ele explica com toda a clareza o que significa nós ficarmos, inclusive muitas crianças que estão em crescimento, estão tendo problema de coluna por conta disso, porque eu fico o tempo todo assim. E isso vai gerar graves dificuldades no futuro, porque quem vive disso não tem conteúdo, e sem conteúdo não tem nem conversa. Fica no kikiki, kkk e não sai disso. Então, se alguém quiser ler, isso aqui é bom para adolescente, para criança. Não, para todo mundo. Não. Tem gente que já não tem jeito, né? Tem outros que é seu. Obrigado. É seu. Existe uma necessidade urgente, e eu comento isso aqui direto, não tenho vergonha de dizer nunca. Hoje nós não temos muitas famílias, nós estamos tendo ajuntamento de gente. Porque é exatamente o que ele disse. Chega no restaurante, todo mundo no celular, ninguém conversa com ninguém. Chega em casa, vai pedir uma pizza, é um perguntando ao outro pelo telefone dentro de casa, porque está cada um no seu quarto, vendo televisão, um na cozinha e o outro na sala. Vamos comer uma pizza? Vamos. Que sabor? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, até decidir tudo no celular. Outro caso que é terrível, eu fico chateado. Eu gosto de ligar e conversar com a pessoa, eu quero ouvir a voz. E as pessoas querem digitar. Hoje em dia, ninguém quer mais conversar, principalmente jovem e adolescente. Ele diz, ok, desliga que eu converso contigo. Se for comigo, lascou, porque eu não vou conversar.
Eu quero ouvir, porque a voz traduz muitas coisas e a gente entende como ele está. Ninguém vai me enganar conversando comigo. Agora, digitando, pode ser um robô, pode ser uma máquina, pode ser quem for, não é? Mas a voz, ela traduz muita coisa. Por isso que a gente tem que andar no bem, tem que andar sempre na verdade, porque quando falamos, ela está revestida de uma verdade que numa mediúnica, qual é o espírito que vai falar nada contra você, se você estiver falando a verdade e cumprindo aquilo que tem que fazer? Ele não tem moral para dizer, você é isso, você é aquilo, não vai falar. Você não faz, então ele não pode dizer. Mas isso é a voz. Digitado qualquer um faz o que quer. Como dizia um amigo meu lá em São Paulo, o papel aceita qualquer tinta. Então, desculpa, mentiras horríveis foram escritas, não só por nós, mas por organizações. E até hoje a gente paga esse pato. Vamos fazer a prece, encerrar essa atividade. Aí fora, apagar a luz, por favor. Branca. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Que possamos expandir a nossa consciência para as palavras que foram ditas nessa noite, de forma simples e objetiva, para que assim tenhamos condições de medir por onde estamos caminhando. Cada palavra, cada sentença tem sua finalidade para alguém. Talvez não para um, mas sim para outro. E isto pode mudar, inclusive, uma vida. Pode ser o início de um novo ciclo. Quem sabe? Portanto, que estejamos todos atentos a tudo que vemos e ouvimos, que devemos ter o nosso crivo da razão sempre, para que não admitamos sentenças, palavras sem nenhum significado, mas aqueles que contribuem com a construção de um novo indivíduo, terá sempre que buscar a verdade, o caminho e a vida, que é Jesus. Sem isso, sem essa instrução, dificilmente nós não estaremos incorrendo no erro da falta de segurança quanto às atividades exercidas por nós. Pois, frágeis como somos, no sentido ético-moral, podemos desviar de caminho, podemos aceitar mentiras ou sermos enganados por falta de discernimento. Obrigado, Senhor Jesus, por nos trazer uma obra tão maravilhosa, tão dignificante para nós, ignorantes ainda do saber. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Obrigado. Alguns podem até nos criticar hoje, dizendo que a gente ora dessa forma, Pai Nosso, Ave Maria, parece um igrejismo. Mas lembremos que a mentora da casa, ela sempre foi, pelo menos na sua grande maioria, freira. Tem uma razão de ser. Oi. Tchau, meu querido. Prazer. Podemos tirar embaixo? Obrigado.